Cordiais saudações, em nome de Jesus, com a permissão e com a bênção de Deus, nós iniciamos a apresentação de mais um tema da série Lideranças do Cristianismo, Confrontos e Debates. Nós vamos tratar de uma questão relacionada ao catolicismo apostólico romano. Essa série é uma série muito interessante, onde eu vou tratar de algumas questões relacionadas a diversos grupos religiosos, adeptos ou pertencentes ao cristianismo dentro de uma conceituação histórica. Nós temos outras duas séries apresentadas aqui também neste espaço, a série Falando de Jesus e também a série Assuntos Polêmicos e Diversos. Mas essa série que trata de questões relacionadas a lideranças do cristianismo, sem dúvida alguma, é a mais, considero ser ali a mais complicada, a mais difícil de ser trabalhada e desenvolvida. Criticar, analisar lideranças de grupos religiosos não é tarefa fácil, principalmente na questão relacionada à doutrina, mas nós vamos cumprir com o nosso dever, nós vamos cumprir com o nosso papel de proceder essa análise mediante a Bíblia Sagrada, mais precisamente ao Novo Testamento. Adianto que nós vamos fazer outras análises de outros grupos religiosos, nós vamos analisar também os adventistas do sétimo dia, nós vamos analisar os pentecostais, neopentecostais, os batistas, os mormons, as testemunhas de Jeová. Nós vamos fazer um trabalho buscando analisar diversos grupos, não somente o grupo, o catolicismo apostólico romano. Como também tenho falado aqui, não olhe somente para os que estão do outro lado. Eu busco também lançar um olhar para o grupo religioso no qual eu pertenço, a Igreja de Cristo, e não me omito também na análise da nossa realidade. Não acho justo ficar olhando para a realidade de outros grupos religiosos e esquecer da realidade do grupo ao qual eu pertenço, no caso, a Igreja de Cristo. Grupo no sentido de pessoas que seguem, que seguem ali uma determinada doutrina. No nosso caso, creio ser a sã doutrina conforme ensinada na palavra de Deus, mas ainda assim há alguns problemas, há algumas discussões que nós estamos trabalhando, buscando, como eu disse, lançar um olhar sobre todos os grupos religiosos. O catolicismo apostólico romano realmente tem sido fiel à palavra de Deus? Realmente a palavra de Jesus tem sido a autoridade doutrinária dentro deste grupo religioso que se diz ser a verdadeira Igreja de Cristo? Vou fazer uma breve apresentação da nossa proposta. Nós vamos analisar um dos pontos que eu considero chave nessa discussão. A doutrina do papado, segundo a qual o apóstolo Pedro teria deixado sucessores, ou os principais representantes daquela igreja no primeiro século, a igreja primitiva, teriam deixado um representante ou um sucessor do apóstolo Pedro, que, segundo esta cúpula religiosa, teria sido o chefe dos apóstolos e
o líder maior, o representante maior da igreja lá no primeiro século. Será que procede essa afirmação? Será que Pedro de fato foi papa? Será que Pedro presidiu de fato a igreja naquele primeiro momento? Vou apresentar alguns argumentos. O principal destes argumentos está relacionado ao ministério apostólico do apóstolo Paulo. Nós vamos demonstrar que este apóstolo, nascido fora do tempo, levantado por Deus para trabalhar especialmente com os gentios que abraçaram a fé, responsável ali por grande parte das cartas, das epístolas contidas no Novo Testamento. Esse apóstolo está fora daquele círculo. Será que ele exerceu um ministério subordinado ao ministério do apóstolo Pedro? Será que ele foi subordinado ao apóstolo Pedro? Será que ele teve que sujeitar principalmente as questões doutrinárias que ele tratou com a igreja naquele período? Teve que passar pelo crivo do apóstolo Pedro, ou foi um ministério apostólico independente? Vamos analisar o texto de Mateus 16, a partir do versículo 16, sobre a questão da edificação da igreja. Vamos brevemente ler o texto. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 16. Respondendo Simão, Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei a minha igreja. Será que o apóstolo Pedro foi a principal referência nesse processo de edificação, ou seja, de transmissão de conhecimento doutrinário que fosse levantar espiritualmente esses convertidos, essa assembleia de Jesus? Olha o que diz. Eu sei que há uma discussão sobre a palavra pedra. Eu sei que muitos levam por essa vertente, mas eu vou procurar apresentar uma outra vertente que eu creio ser muito interessante. Nós vamos estudar a Igreja de Cristo, a edificação e a consolidação, ou seja, esse processo de edificação transcorreu de forma gradativa, onde Deus, por meio do cabeça da igreja, Jesus, foi transmitindo princípios, ensinamentos que levantassem espiritualmente, que edificassem espiritualmente esses que iam sendo lavados no sangue do Cordeiro, esses que iam sendo separados do mundo para servir a Deus. Edificação, então, foi o processo de transmissão desses ensinamentos espirituais. Olha o que diz Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Dos, plural, dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, o ministério do apóstolo Paulo, no meu entendimento, é questão chave dentro dessa discussão. Nenhum dos apóstolos, nenhum,
trabalhou mais, ou trabalhou tanto quanto o apóstolo Paulo dentro dessa realidade da igreja, de forma especial perante os gentios. Nenhum dos apóstolos foi usado de forma tão poderosa por Deus para transmitir esses ensinamentos espirituais dentro do contexto de igreja do que o apóstolo Paulo. Então nós vamos fazer uma análise das cartas deste apóstolo que exerceu o ministério independente do ministério do apóstolo Pedro, sem nenhuma questão hierárquica, sem ser subordinado a este apóstolo. Então, a partir destas cartas, nós vamos analisar algumas questões para, de fato, podermos chegar ao entendimento e à resposta correta da pergunta. O apóstolo Pedro foi papa? A sucessão apostólica, ela é uma verdade? Ela de fato existiu? Ou o catolicismo está fundamentado sobre uma mentira? Porque se o apóstolo Pedro de fato não foi papa dentro do entendimento católico, os sucessores, a sucessão é uma mentira. O dom do apostolado, ele poderia ser transferido, ele poderia ser herdado. Então, dentro das próprias cartas do apóstolo Paulo, nós vamos ter essas respostas, e de forma muito clara. O catolicismo mantém o modelo da ceia instituído por Jesus, lá em Mateus 26, do 26 ao 28. Observe o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Ele falando da ceia, ele falando desse modelo que foi deixado pelo Senhor. Nem ele, nem o apóstolo Paulo teve a ousadia de mudar este modelo no qual todos acompanharam o gesto de Jesus naquela noite que antecedeu a sua crucificação, quando ele instituiu a ceia do Senhor. Aquele gesto em que todos acompanharam, todos participaram do pão, e que todos também participaram do conteúdo do cálice, do fruto da videira. Será que este modelo ainda é aplicado dentro do catolicismo romano? E o que o apóstolo Paulo fala sobre o episcopado? 1 Timóteo, capítulo 3. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Ou seja, se alguém quer ser bispo, se alguém quer ser pastor, presbítero, quais são as características, quais são as exigências? Então, nós temos esses livros, essas cartas, como a nossa caixa preta, como o nosso mapa de instruções. Essa palavra do apóstolo Paulo vale ou não vale para os nossos dias? Então nós vamos analisar essa organização religiosa, nominada Catolicismo Apostólico Romano, e vamos ver se de fato eles estão pregando a mesma palavra que foi pregada pelos apóstolos de Jesus. A mesma palavra que foi ordenada por Jesus àqueles homens que trabalharam lá naquela fase inicial da igreja, quando a mesma estava sendo edificada. Algum líder religioso tem autoridade para modificar essa palavra? Para nós finalizarmos, eu estou fazendo apenas uma apresentação, uma breve explanação
mas esses pontos nós vamos trabalhar e aprofundar. Eu quero deixar uma leitura, Evangelho de Mateus, capítulo 28, para nós finalizarmos essa apresentação. Evangelho de Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20. Olha o que diz o texto. Olha o que diz Jesus, o cabeça da igreja. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A igreja verdadeira de Cristo é aquela que permanece na mesma palavra que foi divulgada pelos apóstolos e pelos discípulos lá no primeiro século. E onde é que essas palavras estão registradas? Onde que esse testamento firmado por Deus através do sangue de Jesus na cruz está registrado? Onde que esse testamento se encontra? Esse testamento mudou no decorrer dos séculos ou permanece o mesmo? Ou deve permanecer o mesmo? Essa é a nossa proposta, fazer uma análise com base na palavra de Deus, aplicando algumas técnicas simples e fáceis de contextualização para que aquelas pessoas que não conhecem o grego, percebe-se que nessa discussão muitos levam para o grego, para o hebraico, e a maioria, grande parte dos estudiosos, dos membros, eles não entendem, né? Aliás, muitos que tentam e que até falam, fazendo algumas abordagens nessa área de línguas, de idiomas, até mesmo eles têm lá as suas dificuldades. Mas nós vamos, através de técnicas simples, fazer uma análise dentro do texto, buscando ali fazer relações com a nossa realidade atual. E, claro, evidente, não deixando fugir a contextualização do texto, da ideia principal transmitida no texto. Então, tenho certeza absoluta que será uma grande oportunidade para nós conhecermos e aprofundarmos o nosso conhecimento da palavra de Deus e compartilharmos também conhecimento. Vamos fazer uma oração para nós finalizarmos essa breve explanação. Vamos orar. Bondoso Deus e soberano Pai, em nome de Jesus, agradecemos pela nossa salvação, agradecemos pelo Evangelho. Obrigado. Toda a honra e toda a glória para o Senhor. Nos ajuda, nós possamos permanecer firmes, ter como única referência, como única autoridade doutrinária para nós, a Tua palavra, que foi manifestada através de Jesus. Obrigado por nos amar, obrigado por trabalhar nas nossas vidas, nos ajuda nessa busca para alcançarmos um conhecimento mais aprofundado da igreja que foi comprada com o sangue do seu Filho. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus.